Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Em aprovação às atas de números 3.940, de 17/6/2019 e 3.941, de 18/6/2019. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por senhores vereadores. Com a ausência do Tiago Brunet. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido Republicano Brasileiro, PRB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Convido ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido dos Trabalhadores, PT, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Boa noite a colegas vereadores, vereadora Eleonora, ao ex-vereador Iano aqui presente, nosso vereador Tofanim, obrigado pela presença. Diego, parabéns pela eleição. Sucesso à frente dessa entidade, essa categoria tão importante para o município. Nossa imprensa presente, público em geral. Primeiro, eu gostaria de fazer um convite a todos os colegas vereadores na próxima quinta-feira, às 17 horas, na Praça Lidovino Fanton, e em caso chover, em frente a Biamar Malhas, nós teremos a entrega das obras de melhoria ao longo da Rua Júlio de Castilhos. Um projeto que se iniciou ainda em 2014, uma parceria Secretaria de Turismo, Secretaria de Planejamento, secretário David, que nós ouvíamos muito que o centro estava esquecido, precisava de obras, então nós corremos atrás de recursos de emendas parlamentares, uma emenda do deputado Pepe Vargas, uma emenda do deputado Ronaldo Nogueira. Também nós tivemos recursos de uma multa, tivemos recursos da Grendene, referente à lei do idoso, o Fundo Municipal do Idoso para acessibilidade, e também recursos do Programa de Asfaltamento Rural, do financiamento do Badesul, no asfaltamento da Júlia. Então, todos estamos convidados às 15 horas, às 17 horas, na Praça Lidovino Fanton. Também, senhor presidente, depois temos 2 requerimentos, mas falarei no pequeno expediente. O principal assunto, então, que me traz à tribuna é um documento que depois entregarei em suas mãos, relativo aos últimos acontecimentos envolvendo um colega vereador, colega suplente vereador, que estava exercendo o mandato, em relação à sua atividade privada como presidente de 2 cooperativas habitacionais, a Terra Nossa e Meu Pedaço de Chão, e cuja denúncia feita pelo Ministério Público no dia 19 de junho, nos próximos dias deve estar sendo representada ao Poder Judiciário, mas nós, como é de conhecimento de todos os colegas vereadores, nós, no nosso regimento interno, nós temos que a Comissão de Ética é uma comissão temporária, e é lá no artigo 56, que fala das comissões temporárias, que nós temos 3 tipos de comissões temporárias: especial, de inquérito e ética. E a de ética, então, para ser instaurada, segundo o inciso 2º do artigo 58, precisa de um requerimento, um pedido de 1/3 dos vereadores, no mínimo 1/3, e depois é deferido ou não pelo presidente. Então, nós, em virtude dos fatos, e aqui essa casa, ela não analisa o mérito dos atos
privados do vereador, e sim a quebra do decoro parlamentar. O que é o decoro parlamentar? É a postura que o vereador deve adotar como parlamentar, seguindo as normas morais da sociedade, como honradez, decência, honestidade. E então eu venho a essa tribuna com esse documento, que já temos 5 assinaturas, e aqui fica estendido aos colegas vereadores, se quiserem também assinar, para que a gente possa abrir a comissão de ética e, já tendo o seu ok nas nossas conversas, e que o senhor vai fazer o encaminhamento do fato para a comissão de ética, então, para que a gente possa, atendendo à Constituição Federal, na qual garante o direito ao contraditório e ampla defesa, para que a gente possa, aqui nessa casa, avaliar a questão do decoro parlamentar, nesse caso específico. E, claro, a comissão de ética aberta, ela ficará à disposição da casa para futuras situações que possam ser representadas a ela, para analisar se houve ou não a quebra do decoro parlamentar. Nós, em conversas com a Procuradoria da Casa, nós estamos pedindo para que seja seguido a Resolução 390/2002 desta Câmara de Vereadores, nesse caso, para que seja apurado se houve, então, a quebra do decoro, para que seja aplicado as sanções que a nossa resolução interna aponta. Então, aqui, no documento, senhor presidente, considerando que a atividade parlamentar deve ser norteada pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da democracia, do livre acesso, da representatividade, da supremacia do plenário, da transparência, da função social da atividade parlamentar, da boa-fé e da ética parlamentar, conforme o artigo 2º da Resolução 390/2002, considerando que o parlamentar deve, no exercício do mandato parlamentar, promover a defesa dos interesses populares, conforme o inciso 1 do artigo 13 da resolução, considerando que o parlamentar deve exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, considerando que o parlamentar deve manter o decoro e preservar a imagem da Câmara Municipal, considerando que o parlamentar deve agir de acordo com a boa-fé, considerando que o parlamentar deve não receber vantagens indevidas, considerando que o parlamentar deve exercer atividade com zelo e propriedade, considerando a denúncia feita, então, pelo Ministério Público no dia 19 de junho, considerando a necessidade de que essa casa receba explicações dos fatos ocorridos, pelo fato de nós termos sido prejudicados, e também a imagem da Câmara de Vereadores, considerando os direitos individuais ao contraditório e ampla defesa, considerando, então, que a Comissão de Ética da Câmara é uma comissão temporária, e assim solicitamos que seja constituída a Comissão de Ética na Câmara de Vereadores de Farroupilha, para analisar, então, se houve quebra de decoro parlamentar. Aqui nós já temos assinaturas deste vereador, do vereador Odair, do vereador Beto Maioli, do vereador Léo Gusti, do vereador Jonas Tomazini, que são suficientes, então, para abertura. E depois, senhor presidente, então, fica a seu cargo, conforme o regimento interno, lá no artigo 58, inciso 2, de plano, fazer a abertura, a instauração da Comissão de Ética, e também na Resolução 390, o senhor tem autoridade para já fazer a representação e encaminhar o fato para a Comissão de Ética a analisar. Então, senhor presidente, eu acredito ser muito importante essa casa não se omitir ao fato. É muito importante nós também não julgarmos e condenarmos sem o devido estudo, sem a devida análise de todos os fatos, mas entre a omissão e o julgamento precoce tem uma grande distância. Essa casa não pode ser omissa, porque o fato foi posto e nós temos que analisar.
Inicialmente, nós havíamos sugerido, até numa conversa de rádio, tinha o vereador Jorge, o vereador Kiko, sugerindo ao vereador que se ausentasse, pedisse uma licença dessa casa para poder explicar os fatos e todos nós temos o direito de, assegurado pela Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, incisos 55 e 57, de nos defendermos, de fazermos o contraditório, de termos a ampla defesa e também não sermos condenados sem o devido processo legal e só seremos culpados após o trânsito em julgado. Esse é o caminho do Poder Judiciário. Nós temos que ter a coragem de enfrentar os fatos, a coragem de dar o espaço necessário para que a defesa seja ouvida, mas também prezarmos pelo decoro parlamentar, porque ali fora todos nós damos explicação pela nossa atividade, mas também pela atividade de sermos hoje um representante eleito pela comunidade. E essas ações mostram que nós temos essa coragem de enfrentar os problemas. Os problemas existem e eles têm que ser solucionados, dando o devido espaço para as pessoas se explicarem, e depois o julgamento no Poder Judiciário é e aqui o nosso julgamento da Comissão de Ética, pela quebra ou não do decoro parlamentar, e se houver o entendimento da Comissão de Ética que houve quebra, tem as penalidades previstas na legislação da nossa resolução. Então, é uma resposta que a gente precisa dar no momento em que o país passa por uma crise ética muito grande e nós, aqui no nosso quintal, nós temos que fazer a nossa parte, tendo a decência necessária para analisar os fatos, sem prévios julgamentos, sem prévias condenações, mas dando espaço necessário para que a pessoa possa colocar os seus argumentos, fazer as suas explicações e depois a gente faz na Comissão de Ética as análises necessárias. Então, senhor presidente, ao término da sessão faremos então a entrega, se algum outro vereador quiser assinar junto, nós precisávamos de 5 assinaturas para fazer a abertura da Comissão de Ética. Então, nós já temos as 5 assinaturas para fazer essa abertura e depois a tramitação, aí a casa, ela dá sequência com a instauração, com a representação que o senhor pode fazer, mas nós precisamos dar uma resposta. E essa resposta, num primeiro momento, é nós enfrentarmos o fato. Esse que é um dos nossos maiores desafios. E reforço, enfrentar os fatos não significa julgar sem a ampla defesa, sem o contraditório. O vereador que está envolvido nesse incidente é um vereador que, por coincidência, mora próximo da minha casa. Ele guarda os carros dele na garagem, onde a gente guarda nossos carros, e a gente precisa continuar o respeito pela pessoa que ele representa, a história dele como agente público, como ex-secretário, como ex-vereador, agora como suplente de vereador, mas nós não podemos deixar de analisar os fatos. Nós, nessa Casa Legislativa, precisamos, no que cabe a nós, do que cabe à nossa parte, de analisar a quebra do decoro parlamentar, nós não podemos ser omissos. E na semana passada, depois daquela sugestão de afastamento, o vereador me abordou e, abre aspas, ele disse para que nós cuidássemos da nossa vida e ele cuidaria da vida dele. Fecha aspas. Então, estamos fazendo justamente isso, estamos preservando a nossa imagem pública como vereador, como homem público, uma pessoa eleita, somos eleitos pelo povo, então estamos cuidando da nossa vida,
da nossa imagem e da nossa responsabilidade frente aos eleitores que nos elegeram, mas também frente a toda a comunidade farroupilhense que aguarda e que exige um encaminhamento da Câmara de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Convido ao Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido ao Partido Socialista Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Catafesta, Sidney Catafesta. Senhor presidente, é uma imensa alegria, uma satisfação estar retornando a esta casa. Quero, em teu nome, cumprimentar os demais colegas, que por muito tempo já tivemos aqui inúmeros debates em prol da nossa comunidade, em vários assuntos importantíssimos que deram o norte do crescimento e desenvolvimento desta comunidade tão querida chamada Farroupilha. Cumprimento os meus colegas vereadores, o David, que foi meu colega de executivo por um período importante de minha vida e que muito me ensinou e que muito dividimos juntos as ações e muitos projetos importantes que foram implantados. Na tua estadia junto ao Poder Executivo, passou-se de 470 projetos. Muitos já em execução, muitos já sendo utilizados pela comunidade e outros estão ainda em processo de instalação, que é o caso de mais de 85 obras que este município vai pôr à disposição da comunidade ainda no decorrer deste ano de 2019. Deixo aqui um abraço especial aos meus colegas de partido, os colegas do PSD, minha suplente de vereadora e, se Deus quiser, em 2020 é a nossa vereadora eleita, a Mônica, a Gazi. Teu nome, cumprimentar o Eduardo, Tauan, as pessoas que fazem parte do nosso partido, cumprimentá-los que estão aqui nesta noite gelada, é uma noite de sessão, que eu venho atendendo o pedido do nosso prefeito Claito, do nosso grupo de governo, para aqui defender algumas ações e alguns projetos importantes da nossa comunidade. E um respeito e um carinho especial ao Zé, que está aqui, pessoa maravilhosa, Cleiton Cordeiro, que eu vou relatar aqui o porquê eu uso a tribuna nesta noite, o Eric, parabéns pelo teu desempenho no final de semana da competição Muay Thai. Parabéns. É isso que precisamos, de atletas que levem o nome de Farroupilha em todos os cantos deste Brasil, em todos os cantos deste mundo. Porque é aqui que nascem atletas que estão fazendo bonito ali fora e muito bem representando a nossa comunidade. Joel, Dedé, meus ex-colegas de prefeitura, obrigado pela presença de vocês. E o Menzi, que está aqui, como sempre, acompanhando os trabalhos do Legislativo, deste poder tão importante que dá os rumos e o norte deste município. Aos demais presentes, a imprensa, obrigado por todos vocês estarem aqui, Alexandre, etc. Todos que estão aqui, sintam-se saudados e cumprimentados por mim nesta noite. E vamos ter um tempo de relacionamentos aqui e conte conosco no que precisar. Presidente, eu vou fazer a leitura de um requerimento e, através deste requerimento, eu vou relatar em breves palavras um projeto, aqui sugestão, mas que deixamos dentro do 2040, um projeto do nosso governo Claito e Pedroso, um projeto que vem nortear as ações e o crescimento deste município. Eu lembro no passado, Mário também há de lembrar, vereador Mário, que tem um carinho por Vossa Excelência, que o vereador que ele sempre falava, pensar Farroupilha daqui 20 anos, 50 anos, e aqui está o projeto, 2040. Vamos planejar Farroupilha daqui 20 anos. O que será que vai acontecer daqui 20 anos? E dentro do 2040, encontra-se então o eixo do esporte. Pasta na qual eu estava até sexta-feira, pasta na qual viemos implantando
muitos projetos importantes para o desenvolvimento do esporte e também tivemos ali muitos obstáculos que no decorrer da minha estadia neste parlamento, estarei aqui com a ajuda e a compreensão e a colaboração de Vossas Excelências, trazendo a solução para que os nossos atletas, para que esses jovens que saem de Farroupilha e vão para outra cidade representar o nosso município, eles possam sim ter um apoio financeiro na sua despesa neste período que esteve sim representando o município. A Secretaria de Esporte hoje já está formalizada, já tem seu CNPJ para captação de recursos ao Fundo Municipal do Esporte, e esse Fundo Municipal do Esporte terá então, dentro dessa legislação, o recurso para manter esses atletas naquele determinado período que esteve fora do município, representando Farroupilha em sua ação esportiva. Este projeto, em muitos outros municípios, já é lei municipal. Dentro do eixo do esporte, dentro do 2040, o eixo do esporte está sendo contemplado em diversas áreas de inclusão do esporte, aonde hoje não tem. Implantação de novos mecanismos esportivos nos bairros que hoje não tem. E esta lei, que vem ao encontro do auxílio aos nossos atletas, que neste final de semana o Eric Ilian dos Santos se destacou então na categoria 57 quilos, num campeonato sediado aqui no Brasil, sediado aqui em Bento Gonçalves, aqui perto da nossa cidade, aonde veio atletas de todo o mundo competir aqui em Bento. E nós, aqui de Farroupilha, tivemos a honra de ser representados pelo atleta Eric, que foi então o campeão da modalidade e que abre o caminho para estar representando o Brasil e Farroupilha em 2020 na Tailândia. Este é um atleta. Tantos outros que passaram no Poder Executivo, na Secretaria de Esporte, solicitando um auxílio, um apoio para as suas despesas. Destas necessidades, eu trago hoje a sugestão. Deixo à disposição e peço para que todos os vereadores possam ler, contribuir e assinar comigo. Eu não peço a votação deste requerimento hoje, presidente, é o requerimento 0100, que eu vou ler em seguida. Em anexo a esse requerimento tem a lei sugestão, na qual o prefeito Clayton aplaude e, sem dúvida, os atletas agradecem e esperam ansiosamente por este auxílio, esta ajuda do nosso poder público. Dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro aos atletas amadores que representarem o município de Farroupilha em competições esportivas e da outras providência. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro aos atletas amadores que representem o município de Farroupilha em competições esportivas oficiais no território nacional ou no exterior, para custeio de despesas com transporte, estadia, alimentação ou pagamento da taxa de inscrição relacionada às referidas competições. Aqui já é um obstáculo para os nossos atletas. As taxas de inscrições são caríssimas. Muitos querem participar. As despesas são grandes. Quanto vamos auxiliar? No que nós pudermos auxiliar já é alguma coisa. E importante para o atleta que trabalha de segunda a sexta, muitos trabalham nos finais de semana e ainda nessa brecha de período eles incluem as atividades esportivas nas quais eles representam. Parágrafo 1º, o auxílio financeiro que trata do presente lei não se destina a custeio de despesa, então, quando decorrente a participação em jogos escolares. Isso hoje já acontece, então a Secretaria de Esporte, em parceria com a Educação, já realizam os jogos estudantis em Farroupilha. Parágrafo 2º,
Não poderão ser beneficiário do auxílio previsto na lei os atletas ou equipes profissionais, assim caracterizadas pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e entidades de prática esportiva. Por quê? Se tu já é profissional, tu já tem um recurso. É aquele que não tem essa condição. É aquele que realmente sua a camisa numa indústria, num trabalho, numa empresa e precisa do auxílio para ir representar o município. Terceiro, não poderão ser custeadas despesas com estadias e alimentação quando estes já estiverem incluídas no valor da taxa de inscrição ou quando o alojamento e alimentação forem ofertados gratuitamente pela entidade organizadora do evento esportivo. Quarto, serão consideradas oficiais para os fins desta lei as competições organizadas, realizadas ou autorizadas pela entidade local, regional, nacional, internacional que administrem a respectiva modalidade esportiva. Artigo 2º, são condições para a concessão do auxílio financeiro que se trata da lei. Primeiro, ser brasileiro, nato ou naturalizado. Segundo, ter mais de 6 anos de idade. Por que 6 anos de idade? Teve um fato aqui que não conseguimos dar um suporte de apoio para uma menina que representa Farroupilha numa modalidade importante. E ela é entre 7 a 10 anos, é a idade dela, né? 6 anos, a lei vai poder, então, dar esse amparo. Terceiro, possui residência fixa no município e comprovada há mais de 1 ano. Artigo 3º, para ser habilitar ao recebimento do auxílio, os atletas deverão protocolar o requerimento junto à Prefeitura Municipal, no setor de protocolo, dirigindo-se à Secretaria Municipal de Esporte, contendo cópia dos seguintes documentos: documento oficial de identidade com foto, comprovante de residência no município emitido há mais de 1 ano, em seu nome ou do representante legal quando o atleta for de menor de idade. Terceiro, comprovação do documento da filiação à entidade esportiva, isso é muito importante, regulamentada da modalidade em qualquer nível federativo. Quarto, descrição da modalidade esportiva a ser disputada, acompanhada do calendário oficial da competição a que se representa o município de Farroupilha, ou documento equivalente que comprove a realização do evento. Quinto, relação dos gastos discriminado o gasto previsto para cada uma das despesas. Sexto, conta bancária para depósito do auxílio financeiro em nome do atleta ou responsável legal quando menor de idade. Sétimo, passaporte válido com visto de entrada, se necessário, quando trata-se então de uma competição internacional, fora do âmbito dos países e integrante do Mercosul. E aí continua todo o projeto, eu vou deixar à disposição na Câmara de Vereadores, aos vereadores, aqui segue também toda a forma em que o auxílio será repassado a nossos atletas. Todo esse processo passa pelo nosso Conselho Municipal do Esporte, pelo Fundel. Após o atleta ter recebido o auxílio, tem um período de 30 dias para prestar contas e para continuar no outro ano e assim vai. Aqui fala também dos valores, tá? Só para concluir, presidente. No artigo 8º, é de R$ 1.500 por atleta competição nacional e até R$ 3.000 para atletas internacional. Parece um valor pequeno, mas é um auxílio importantíssimo aos nossos atletas. Eu volto depois falar no pequeno expediente. Senhor presidente, possa colocar em votação pelo menos um dos requerimentos, que é o número... Na verdade... Eu vou depois. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a quem ainda nos acompanha,
Eu quero primeiro apresentar o requerimento número 98 de 2019, onde então o vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo para que realize a roçada da área do passeio público da quadra 129, formada pelas ruas Luiz Buzetti, Prefeito Schneider, João Albino Bender e Monsenhor Tiago Bombardelli, localizada no bairro Vicentina. Então, nós pedimos aqui a roçada da parte que compete ao poder público, mas também nós temos uma situação que essa quadra está disposta no meio aí de uma região residencial e o próprio lote, né, os lotes que fazem parte dessa quadra, eles também estão há muito tempo sem nenhum tipo de limpeza, servindo muitas vezes aí para esconder pessoas, enfim, dando uma sensação de insegurança para quem transita no local. Então, até por uma questão de redação, a gente não quis colocar aqui no requerimento, mas acho que cabe a avaliação da secretaria responsável, que eu acredito que seja a Secretaria de Obras, a solicitação também para que o proprietário faça a limpeza da parte que é privada, ou até mesmo, se isso não foi feito, que seja feito, e se já foi feito, acho que cabe também até alguma situação de notificação para que possam proceder com a limpeza desta quadra 129. Claro que no requerimento a gente coloca especificamente o que diz respeito à parte pública. Então eu gostaria que o senhor colocasse em votação o presente requerimento. Ok, vereador. Em votação, o requerimento número 098/2019, formulado pelo vereador Jonas Tomazini, da bancada do MDB. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Continua com a palavra, vereador. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre um assunto que já foi tratado aqui nesta Câmara de Vereadores, já foi alvo, inclusive, de algumas sugestões, e nós tivemos nesse assunto a liderança já de muito tempo na solicitação e vamos dizer assim, na discussão para que fosse implementado do vereador Kiko Paese, que é sobre o estacionamento rotativo aqui do município de Farroupilha. O atual contrato, se eu não me engano, foi assinado no ano de 2009, ele tem validade por 10 anos, e aí ele está vencendo agora no próximo, acho que já nesse mês, nós já estamos em julho, acho que agora em julho de 2019. Já foi citado aqui, claro, que entre o que foi solicitado para a empresa vencedora lá em 2009 e o que a gente tem hoje, 10 anos depois, nós temos uma série de evoluções. Então, lá em 2009, tinha a previsão do sistema mais tradicional, que é a questão de colocar lá as moedas no parquímetro e emitir um ticket. A empresa também fez a utilização de um cartão pré-pago para poder ser utilizado no estacionamento, mas nesses 10 anos, felizmente, nós tivemos muitas evoluções na área tecnológica. Nós vamos pegar assim, há 10 anos atrás, os nossos telefones basicamente faziam ligações. Quem sabe mandavam algumas mensagens de texto. Hoje, os nossos telefones, talvez, o que eles menos fazem são ligações telefônicas e fazem toda uma série de outras atribuições. E uma dessas atribuições, e várias, na verdade, são de facilitar a vida das pessoas. E nós temos já em vários municípios sistemas onde você faz o pagamento colocando a placa do seu veículo através de aplicativos instalados no telefone. Só que, claro, isso teria que ser uma exigência para a empresa vencedora da concessão do estacionamento rotativo, e como o contrato atual está próximo de terminar, talvez não tenha sido possível implementar esse serviço. Mas já foi dito na imprensa, eu não me recordo quem, talvez tenha sido o secretário Vandré, que seria solicitada essas melhorias quando do próximo contrato. No entanto, me parece que vão prorrogar por mais 90 dias a atual concessão. Não estou aqui questionando a legalidade dessa prorrogação, que pode até acontecer. No entanto, a gente tem que considerar que já se sabe que esse contrato vai vencer desde 2009, ou seja, não é de agora que está se olhando para essa licitação e saberia que estaria próximo do vencimento. Então, eu acho que seria, inclusive, possível já ter sido feito um estudo para
que ele pudesse já, quem sabe, ter acontecido a licitação e agora, no mês de julho, já poderíamos ter uma empresa nova ou a mesma, com novos termos, operando aqui no município de Farroupilha. Então, agora, mais 90 dias para fazer processo licitatório. Acho que até falta um pouco de planejamento nisso, porque já se sabia que está próximo. E tem gerado, muitas vezes, algumas situações que é, por exemplo, a pessoa coloca o ticket, fecha a porta, o ticket vira, né? E a pessoa não percebe, acaba sendo notificada, se não regularizar a tempo pode ser multada, e é uma situação, entre outras tantas, que poderia ser evitado com pagamentos, por exemplo, através de aplicativos e outras metodologias. E para encerrar, senhor presidente, também nós teríamos evitar o deslocamento, por exemplo, até o parquímetro. A gente sabe que no nosso inverno a gente tem um período chuvoso. De bancada, vereador? Não, para concluir. Um espaço chuvoso, o nosso clima bastante frio, que pode prejudicar ou a gente poderia facilitar esse deslocamento dos usuários. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao estudo, a Secretaria de Planejamento está trabalhando em todas essas melhorias, juntamente com a Secretaria de Gestão, que precisam entrar na próxima licitação. E realmente foi feita uma prorrogação de 3 meses do contrato atual para poder fazer algumas adequações. Realmente poderia, se o contrato é 10 anos, né, poderia ter sido previsto já isso antes. Mas, enfim, nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando para adequar essa nova realidade que a gente vive para a questão da cobrança do estacionamento rotativo, bem como a ampliação do estacionamento rotativo. Lá em 2017, o requerimento 165, que foi aprovado por essa casa, de minha autoria, nós debatemos aqui as possibilidades de ampliação de algumas ruas. Era uma sugestão, e pelo que eu ouvi do secretário Vandré, algumas sugestões foram atendidas, outras não, pela entrevista que ele deu, mas esse tema está sendo trabalhado. Senhor presidente, eu gostaria de colocar, que o senhor pudesse botar em votação, o requerimento 94, que o vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado, então, através dessa casa, votos de parabéns à empresa Malu Modas, do bairro 1º de Maio, que completou 25 anos agora no mês de junho. É uma empresa sólida, num bairro que cresce muito, é praticamente uma cidade maior do que centenas de cidades brasileiras. Então, para nós reconhecer esse trabalho da empresa Malu Modas. E o 95, que é para fazer um convite ao tenente Marcelo Stasaki, que é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Farroupilha, para que venha essa casa explicar. A gente vem acompanhando pela imprensa e também algumas reuniões com o Executivo Municipal dessa mudança do local do nosso batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Então, nós já debatemos nessa casa por algumas vezes esse tema, e a gente, ouvindo a necessidade, ouvindo as etapas que estão sendo seguidas pelo comando da Polícia Rodoviária e também trazendo algumas informações do Executivo, a gente possa, nessa casa, também buscar alternativas para auxiliar nesse processo de mudança do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Então, senhor presidente, eu peço que coloque em votação os 2 requerimentos. Obrigado, vereador. Então, em votação, o requerimento de número 094/2019, formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli. Os vereadores estiverem de acordo, permanece como estão, subscrito pela bancada do PP, Rede, PSB, PRB, PDT, PSD e MDB. Em votação, o requerimento de número 095, formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra continua com o vereador. Era isso por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Imprensa, todas as pessoas que se encontram aqui presentes e que já foram nominadas anteriormente pelos nobres colegas nos protocolos. Bem, o que eu gostaria de falar é sobre a PEC número 0037/2019, da autoria de Henrique Fontana e Paulo Teixeira. É Paulo Teixeira, não é Paulo Pimenta, não, tá? Todo mundo já me perguntou a mesma coisa, eu tenho que responder. É Paulo Teixeira mesmo, que é do PT do Rio de Janeiro. De 27 de fevereiro de 2019 e apresentado em 27 de março. Eu acho interessantíssimo que essa casa já viveu várias moções por vários motivos diferentes. E essa PEC, que fere a Constituição diretamente, não foi falado até agora. Ninguém comentou sobre essa PEC. Achei interessantíssimo a posição de todos. Eu tomei conhecimento dessa PEC no final de semana, mas eu acredito que muitos dos senhores já tinham conhecimento sobre ela. 172 deputados apoiaram PR, PDT, DEM, PPS, Podemos, PSOL, Solidariedade, PSDB, PROS e PCdoB. O que diz essa PEC? Bem, ela altera os artigos 28 e 29, parágrafos 1º, artigo 32, parágrafo 2º, 77, parágrafo 1º, 78, parágrafo único, e 79, 80 e 81 da Constituição Federal. Tá? Sobre o que é? Substituição do cargo de presidente da República, bem como governadores e prefeitos, em caso de impedimento temporário, e eleição direta, em caso da vacância do cargo, estabelecendo que, em nenhum caso, o vice assumirá em definitivo. Senhores, isso tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Acredito que essa PEC tem a ver exclusivamente, claro, né, com o presidente em exercício, e eles não querem que assuma o Mourão. Só posso imaginar que seja isso. Só posso imaginar. Mas, no nosso caso, eu acredito que nós devamos fazer uma moção sobre isso, porque, para nós, não é o caso de assumir o Mourão ou quem quer que seja, mas fere a nossa Constituição. Não é isso que diz aqui. Não é isso que está escrito. Nós precisamos, sim, manter o que está escrito. Imaginem, senhores, além de tudo, o gasto que seria uma nova eleição. Isso é um absurdo. Então, senhores, eu proponho, o objetivo da minha fala é que se faça uma moção solicitando que os nossos deputados votem contra essa PEC. Muito obrigado, senhores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Colegas vereadores, saúdo à imprensa, a todos que nos prestigiam. E quero aqui fazer uma referência ao ex-vereador Tofanin, a qual vou
elogiá-lo por algumas ações que o senhor vem realizando na iluminação pública. Eu sou testemunha de algumas demandas que foram feitas junto ao Departamento de Iluminação e quero elogiá-lo pela prontidão e pelas ações que o senhor vem tomando. Elogio o Departamento de Iluminação, mas faço algumas críticas à Secretaria de Obras. Não especificamente ao secretário, mas sim a algumas ações que estão sendo ou não sendo realizadas pela Secretaria. Sabemos sim que as demandas são muitas, porém temos que olhar a cidade num todo. Existem algumas ações talvez um pouco mais difíceis de serem realizadas e outras talvez mais simples. E se nós olharmos e contemplarmos as mais simples, tenho certeza que a gente vai atender uma boa gama da comunidade. Então, faço um chamamento ao líder de governo para que faça também uma ação de cobrança junto à Secretaria de Obras para que atenda mais, ou melhor, uma boa parcela da comunidade que sabemos que está questionando e cobrando algumas demandas que não estão sendo realizadas. Quero fazer apenas um comentário referente à sugestão de instalação da Comissão de Ética feita e assinada por alguns colegas vereadores. Entendo, sim, que nós, como vereadores, diante deste fato acontecido, estamos também sendo prejudicados perante a sociedade, e eu acho que é salutar, dentro do entendimento e da documentação que o nosso regimento dispõe, sim, se isso for cabível, instalar essa comissão de ética, e acho que é muito salutar que nós façamos alguma ação em prol do bem comum e da retidão. Eu acho que é fundamental isso. Sabemos que não temos a capacidade ou o dever de julgar e condenar ninguém, porém, devemos sim tomar providências e fazer os atos dentro de uma lisura e a qual a comunidade nos delegou, que é cuidar do bem comum, do dinheiro público e fazermos as coisas corretas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Beto Maioli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Leonora, quero dar uma saudação especial às pessoas que se encontram aqui neste Poder Legislativo. E mais do que nada, eu queria aqui parabenizar o Ricardo Locke. Ele estava me comentando que hoje seria 45 anos de que ele fez o seu primeiro comentário como radialista, como jornalista, aqui na cidade de Farroupilha. Que beleza! 45 anos. Tu está com uma idade bem boa, bem boa. Mas eu acho que é muito importante a TV Serra, que sem dúvida nenhuma nós precisamos da imprensa, porque ela leva as coisas boas, coisas ruins também, e o povo fica atualizado dos acontecimentos da vida. Queria aqui também comentar sobre o aplicativo que falaram de se fosse com celular. 95% dos agricultores não sabem fazer aplicativo de celular se tiver que fazer estacionamento, evidentemente. Mas certamente vai haver outras coisas de poder fazer estacionamento, é claro isso. Quero falar aqui
favor do esporte, do projeto que está vindo para casa, que eu acho que o esporte é uma coisa muito importante. E eu digo aqui, tomara que conseguisse renascer o esporte no município de Farroupilha, porque Farroupilha, gente, hoje nós temos aproximadamente mais de 50 campos de futebol, e não existe 1 ou 2 jogos quando existe de veterano nos fins de semana. É uma lástima que não tem mais jogo de futebol no nosso município. E me parece que os municípios, outros vizinhos municípios também, a juventude não jogam mais quase futebol. Há algum time de veterano ainda para tentar manter a forma, mas a forma está meio desatualizada já. Bom, quanto à instalação da comissão de ética, eu acho que é uma coisa muito importante. Nós aqui, vereadores, nós temos que fazer a nossa parte. E eu digo que a lei existe e que a justiça seja feita e que os fatos sejam julgados. Evidentemente, que eu acho que é o mais do que correto que isso aconteça. E nós aqui, como vereadores, evidentemente, não podemos ser omissos, porque senão vão dizer que a Câmara de Vereadores também é omissa. Então, nós não podemos ser omissos. Nós temos que fazer a nossa parte como legisladores. Cumprimentar também aqui aquele que veio fazer a explanação sobre o primeiro socorro, o senhor Américo, que é uma coisa muito importante. E só para fazer um comentário, vocês viram esse fim de semana no Fantástico que coisas belíssimas e importantes. 3 coisas. Uma menina, um menino que escapou da mãe, a mãe se atirou no chão, conseguiu pegar ele por uma perna, senão caía de uma altura de 3 metros. A outra menina que caiu de um 2º andar, a outra menina com os braços pegou a menina no colo. E o outro menino que estava caindo de um escorregador, que por uma coincidência também estava lá, conseguiu. Então seria 3 vidas que realmente poderia quase, certamente 3 vidas fatais. E aí Deus que fez aquela coisa, que estendeu aquele braço, aquela mão primeira para poder salvar essas vidas. Como é bonito isso aí, né, Tadeu? Isso é vida salva. E às vezes eu digo o seguinte, eu aqui me lembro muito bem que perdi um amigo meu, que era até um cliente meu, num restaurante que ele estava almoçando, sozinho, não tinha ninguém naquele restaurante, e ele se engasgou com um pedacinho de carne e morreu lá no restaurante. Infelizmente é porque falta o quê? Transmitir conhecimentos para a população. Isso que falta, começar a dar ensinamento para a população, aprender coisinhas tão simples que é fácil de aprender, mas o povo não sei de que o dia de hoje se preocupa. Então isso aí eu quero parabenizar o líder de governo por ter chamado esse cara, vir fazer a explicação, e tomara que ele viesse aqui fazer a explicação para os vereadores, e que os vereadores pudessem fazer explicações para a comunidade, que isso é uma coisa muito importante. Momentaneamente, isso aí, senhor presidente, muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Ariel Suárcigo. Senhor presidente e senhores vereadores, gostaria de cumprimentar aqui o Ricardo da Rádio Miriam, parabenizar pelos 45 anos da primeira entrevista ou do seu pronunciamento na rádio, cumprimentar o Leandro da TV Serra, cumprimentar o Miller da Rádio Espaço, o Jorge do Jornal Farroupilha e o Cristiano da Rádio Viva, e a todos que estão ainda aqui presentes. Hoje, dia 1º de julho de 2019. Uma data em que eu vou me lembrar só no dia 15, depois eu vou entrar aqui num assunto, que é a questão da Corsan. A Corsan disse que, e a gente ouviu que esse final de semana faltou água em vários locais de Farroupilha novamente. Então, nós falamos que iríamos atrás, nós não estamos deixando quieto e nós estamos indo atrás da questão da água e Corsan. E não falar que vamos privatizar, não vamos privatizar, não, vamos tentar resolver o problema onde ele está, que é Corsan e Dair. Primeira coisa, a Corsan faz uma solicitação ao Dair. Aí diz que o Dair não libera, já falei isso aqui. Aí o Dair disse que devolveu para a Corsan, dizendo que não tinha como fazer e que aquele projeto tinha sido arquivado, que a Corsan teria que refazer o pedido. Nós entramos em contato com os deputados novamente, e dessa vez não foi com o Búrigo, foi com o Thiago Simão, e ele disse o seguinte, que daqui 15 dias, agora o Dair então vai dar uma resposta para a Corsan de novo. Parece que está lá no Dair de novo. Então nós vamos esperar, só para que vocês saibam que nós estamos indo atrás, o que nós falamos, nós vamos continuar fazendo. Então
Eu falei, 15 dias eles me deram, hoje dia 1º, lá no dia 15, nós vamos então cobrar novamente. A questão dos primeiros socorros, Jonas, e foi o Jonas, vereador, Beto, que fez a solicitação da vinda do Américo aqui, e até parabenizamos pela sua fala. E eu não tenho dúvidas que o que ele falou aqui hoje não foi nada, porque ele teria muitas noções de primeiros socorros para nos passar, ou até para a comunidade, aproveitando inclusive a TV aqui, né, que poderia ser um meio de passar para a comunidade de Farroupilha. Mas eu tenho uma sugestão, vereador Jonas, se quiserem, ou se a mesa diretora, ou se a Câmara de Vereadores, através das suas sugestões, e que levantou esses assuntos aqui, também junto com outros vereadores que assinaram o projeto, podia fazer um legislativo em ação. Quem tiver interesse, vem. Se tiver 5, tudo certo. Mas faz um legislativo em ação falando sobre primeiros socorros. Aí os vereadores, vereador Piccoli, que deu a sugestão, poderiam estar aqui e aprender algo sobre primeiros socorros. Então nós faríamos um legislativo em ação, já que nós temos a lei para fazer isso. Então esta é mais eu acho que eu deixo esse recado. Estacionamento rotativo, vereador Jonas. Eles nem fizeram a licitação e nem fazem funcionar aquele que está aí. Porque tem locais em Farroupilha que tem parquímetro e não funciona. 2009 foi implantado, se for ver na cidade, tem parquímetros que não funcionam. E os lojistas não têm lugar para estacionar. Se for aí na Júlio de Castilhos, por exemplo, tiraram o estacionamento que tinha num lado e no outro lado pode estacionar quem quiser, e aí não. Durante o dia não tem mais estacionamento para falar em Júlio de Castilhos. Obrigado, Tofaninho. Agora as lâmpadas estão funcionando. Então, acho que além da empresa faltava alguém para cobrar, né? Então, parabéns pela atitude. E a questão do estacionamento rotativo me chama a atenção da questão dos guardas municipais. Nós temos vários guardas municipais contratados pelo município, e até então, será que eles tiveram curso? Será que eles estão, além do concurso público que fizeram, será que vão começar a trabalhar? Estão na cidade andando em 2 ou 3, será que o município vai ter que ficar gastando ainda sobre os guardas municipais? Ou será que vai ter alguma atividade, ou não sei, é só ir ao redor do SEAC, por exemplo, quando tem um caminhão que entra à direita para descarregar, trabalhando 6 horas da manhã, tem uma placa, caminhão não pode dobrar aí, não podia ter dobrado. Agora, a lei do bom senso, ela não pode deixar de existir. O cara está descarregando carne, e aí ele é multado. Várias coisas que acontecem daí no município, daí não acontecem nada, e estão em vários dentro de uma sala só. Máquina para o asfalto, cuidem, vereadores, vamos ficar atentos. Outros municípios que compraram essas máquinas não têm asfalto para colocar na rua, porque não tem como comprar muito, e o custo acaba sendo maior do que comprar ou do que mandar uma empresa colocar o asfalto em cima. Veja o exemplo de Flores da Cunha, e usam aqui sempre, porque lá em Flores da Cunha, era assim no asfalto a frio, e lá não funciona mais. Era assim no asfalto com máquina, o prefeito disse, se não tivesse pego fogo lá dentro do pavilhão, ele quando assumiu ia colocar, porque custa mais caro do que fazer. Eu fui lá hoje conversar com o prefeito sobre a máquina de asfalto. Eu teria mais coisas para falar, senhor presidente, meu tempo se encerrou, muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Eu ouvi atentamente as manifestações e o vereador Beto levanta uma questão que é, então, as atividades nos campos esportivos de Farroupilha, que ela veio perdendo aos poucos e, realmente, hoje, o que estamos pela secretaria, né, que ficou este projeto em andamento, o vereador Beto e os demais. Agradecer ao Léo que esteve lá um período conhecendo a secretaria, as ações que a secretaria vem fazendo e que fez nesse período, durante essa estadia aqui, eu quero apresentar, porque a comunidade tem que saber o quanto andou e o quanto vem andando e vai continuar andando. Tofaninho, que está aqui, eu quero cumprimentá-lo, né, que é uma pessoa que muito faz pelo nosso governo e pela nossa comunidade. Os demais que foram chegando, Jorge, que vieram chegando, esposa da doutora Leonora, o Luiz, sejam bem-vindos ao Poder Legislativo. E, Beto, voltando à sua questão, estamos, então, em tratativas de finalização para ter este ano a volta do Farroupilhão, né? Mas de uma maneira talvez um pouco mais reduzida no que se refere a estar com todos os
os campos disponíveis para os jogos, porque não vamos ter, talvez, né, todos eles competindo, todas as comunidades competindo. Acreditamos em 25 times, mas já é um começo. A taça 85 anos do município, comemoramos este ano 85 anos de emancipação política aqui em Farroupilha, do início dessa cidade, e essa é uma das ações que está na reta final para que ali na frente comece então as tratativas com os times e com os interessados. Quem tem a liga, tem os demais envolvidos, tem vários, mas isso também faz parte de uma das ações da secretaria. E aí tem outros esportes que está dentro do 2040, mas assino contigo. Não é somente aqui. Os jovens trocaram o esporte talvez muito pelo celular, outras ações, e vem de criança, né? Vem de criança, vai até o adulto. Então, assim, precisamos resgatar novamente essa tradição, entre outros jogos que norteiam aqui o desenvolvimento dessa cidade, que é os jogos coloniais, etc. e tal. Então, obrigado e assino contigo também nessa sua reivindicação justa, que realmente precisa um incentivo maior e estamos aí para isso. O requerimento, presidente, é votos de congratulações ao jogador, ao lutador de Muay Thai, o Eric William dos Santos, que representou Farroupilha nesse torneio nível nacional e mundial, porque foi sediado aqui mundial, foi sediado em Bento, primeira vez na história que vem para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, um campeonato de Muay Thai desta natureza, e este atleta é o nosso representante. Então, eu coloco em votação, e o requerimento número 100, como tem um projeto de sugestão em anexo, eu deixo à disposição para as lideranças, os vereadores darem uma analisada, contribuir no que tem que ser modificado, sentarmos durante a semana ou na próxima, para que a gente possa, juntos, fazer uma lei que venha realmente atender os anseios dos atletas. Senhor presidente, por gentileza, pode pôr em votação. Obrigado, vereador. Em votação, o requerimento de número 099/2019, formulado pelo vereador Sidnei Catafesta, da bancada do PSD. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Gostaria de subscrever o requerimento. Subscrito pela Rede, PDT, PSB, PRB, MDB, PT e PP. Obrigado. A palavra continua à disposição do vereador. Já encerrei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, a imprensa que permanece aqui conosco, a TV Serra, cumprimentar de um modo geral a todos que estão aqui conosco, também os colaboradores desta casa. Senhor presidente, nós temos aqui um requerimento que diz, no seu teor, o seguinte: o vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para efetuar a instalação de 2 luminárias completas no cemitério municipal Centro e uma luminária completa no cemitério Nova Vicença. Era a apresentação deste, peço que o senhor coloque em votação. E também, já que temos o tempo disponível, temos aí a sugestão de instalação aqui na nossa Câmara, de que seja acionado o nosso Conselho de Ética. Na impressão que eu tenho, só tive conhecimento do Conselho de Ética em 2 situações. A Comissão de Ética, ou melhor. E aí fui me inteirar de algumas coisas e aí veio o questionamento. Deve-se ter essa comissão ou não?
mas vamos ter a resposta agora. Eu acho que deveria ser, se possível, quem sabe um dia a Câmara de Vereadores ter uma comissão permanente, porque eu acho que isso facilitaria e daria também a todos os membros da Câmara Municipal de Vereadores, principalmente o acionamento de uma forma que não fosse algo montado, que fosse pessoal, mas que todos tivessem uma cautela quanto à transparência como cidadão na nossa cidade. Que pena que nós tenhamos que instaurar uma comissão, porque realmente se vê que algo errado tem. E a lei da resposta é inevitável na nossa vida. Em algum momento, alguém pedirá a resposta. A questão da nossa Corsã é uma novela. Até pensando se nós saberíamos o que fazer para resolver. A Corsã tem um contrato, nós temos que exigir o cumprimento deste contrato acima de qualquer coisa. Que eles cumpram, e aí quando vencer esse contrato, aí nós temos que pensar em alternativa. Sem esquecer, é claro, de cumprimentar o Ricardo pelos 45 anos. Que bom que não precisa dar a idade, só de trabalho, né, o tempo. Parabéns, que tenha muita saúde para seguir em frente, levando essa missão da comunicação também. E, para fechar, senhor presidente, também deixar aqui registrado a posse da nova diretoria do SISMUF, que aconteceu na última sexta-feira. Professor Diego assumindo, e toda a equipe, e também ao trabalho que foi executado pela Beatriz. Vereador, espaço de bancada? Não. Só para encerrar, meu boa noite ao vereador, dono da cadeira, Sidnei Catafesta, de volta a essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, em votação, o requerimento de número 093 de 2019, formulado pelo vereador Tadeu Salib dos Santos, da bancada do PP. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação à colega vereadora Eleonora. Quero saudar a imprensa, TV Serra, ao Ricardo, nos seus 45 anos de jornalismo. Parabéns, sucesso, e que continue a trabalhar, que você ainda é jovem. Ao Miller, da Rádio Espaço, representante da Rádio Viva, ao Cristiano, e também cumprimentar o Jorge do Jornal Farroupilha, funcionário da casa, comunidade presente, ao colega ex-vereador Tofanin, muito obrigado pela presença. Enfim, cumprimentar a toda a comunidade que está presente, funcionários da casa. Eu tenho 2 requerimentos a apresentar pela bancada do MDB.
Os vereadores abaixo firmados requerem a Vossa Excelência, após ouvido a casa, que seja oficiado os votos de congratulações ao senhor Gilmar Poça e sua diretoria do Lions Clube Farroupilha Imigrante, pela posse, desejar-lhes que tenham um ano leonístico, repleto de êxito e realizações no exercício de 2019 e 2020, assim como o senhor Itaroti Figueiredo e a sua diretoria pelo trabalho realizado na gestão 2017 e 2018. Também o requerimento 097/2019, os vereadores abaixo firmado requerem a Vossa Excelência, após ouvir a casa, que sejam oficiados os votos de congratulações à senhora Maria da Glória Menegoto e sua diretoria do Lions Clube Centro pela posse realizada na noite do dia 27 de junho de 2019, desejando-lhes um ano leonístico, repleto de êxito e realizações no exercício 2019 e 2020, assim como ao senhor Paulo de Castro e a sua diretoria pelo trabalho realizado na gestão 2017 e 2018. Então, senhor presidente, no final, o senhor coloca em votação esses dois requerimentos da bancada do MDB. Também eu gostaria de falar, senhor presidente, a respeito os problemas que nós temos na nossa cidade. É DAER, é Corsan, e infelizmente a Corsan, nós ficamos sabendo pela imprensa também no final de semana, novamente a falta de água. E o esforço do responsável da Corsan é grande, mas infelizmente falta esses trabalhos de aumento de capacidade, que venha mais água para a cidade para poder suprir as demandas dos bairros e final da população de Farroupilha. O DAER já fazem uma semana que recebeu recursos, e nós ouvimos o próprio governador repassando recursos aos DAER, e pelo que se vê no momento continua as rodovias esburacadas, os usuários tendo problema, e não se comenta, parece que no momento está tudo sob controle, mas infelizmente quem trocar pneu, arrumar rodas e ter despesa dos próprios bolsos, é duro, é muito complicado a situação que nossas estradas se encontram. Nós temos que tornar a cobrar órgãos públicos, prefeito, deputada do nosso município, fazer cobrança novamente ao governador e ao DAER para que faça essas melhorias. E também a empresa que estava fazendo a recuperação, contratada pelo Executivo Municipal, não se sabe se acabou, porque faz uma semana e meia que não se vê mais a empresa realizando melhorias nas nossas rodovias. Isso nos preocupa porque realmente onde foi feito o trabalho está em boas condições, mas há outros pontos que deveriam ser realmente feitas essas melhorias para que os usuários não tenham tanto estrago e tanta preocupação, principalmente nos dias de chuva e neblina na nossa região nessa época do ano. Era isso, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor colocasse em votação os dois requerimentos que foram apresentados há pouco. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Acho que podemos pôr em bloco, né? Esses dois são congratulações. Pode ser, vereador. Em votação, o requerimento de número 097/2019 e o requerimento de número 096/2019, formulados pela bancada do MDB e apresentados pelo vereador José Mário Belaver. Os vereadores que estiverem de acordo, subscrito pela bancada do PSB, Rede, PRB, PDT, PSD, PT e PP. E PSB. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Senhor presidente, eu vou falar bem rapidinho, porque estou com a garganta ruim, né? Se sintam todos cumprimentados. O vereador Fabiano, na tribuna, apresentou, então, um requerimento com 5 assinaturas. A bancada do PP não conhece esse requerimento.
Não sei o que está escrito nesse requerimento. Então, eu peço, não é que eu já falei, inclusive, mandei um WhatsApp para o Fabiano, que estava na Rádio Espaço, dizendo que na legalidade eu também assinaria. Então, eu gostaria, antes do senhor pedir para as bancadas indicar um vereador de cada partido para fazer parte, né, que o senhor aguardasse, né, e passasse esse documento para a nossa bancada, para realmente ver o que diz nesse documento, porque eu não vou indicar, e o Tadeu também, fica o Kiko, fica o Tadeu, sem saber o que está escrito aí nesse requerimento. Então, nós gostaríamos de dar uma olhada e ler antes de indicar quem vai participar da Comissão de Ética. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, já como dito por mim, na verdade, nesse sentido, eu, seguindo nosso requerimento interno, né, eu, de plano, eu crio a comissão de ética e a gente pode negociar, então, um prazo para que os senhores vereadores, as bancadas, indiquem. Eu acho que, desculpa, naquele momento eu seguia algo que me foi passado, tá, e eu, nesse sentido, eu sigo mesmo. Então, mas sem problema nenhum, a gente pode ter uma quantidade de tempo nesse sentido. Eu só gostaria que a gente decidisse, podemos decidir isso agora? O prazo para que as bancadas apresentem um nome pode ser sugestões? Então, para segunda-feira que vem, cada bancada indica um nome que irá formar a comissão de ética. A palavra, então, continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta. Colegas vereadores, vereadora, um oi especial também aos companheiros do PDT, ao Tofanin, o Joel e o Juliano. Obrigado pela presença. Aos funcionários da casa, à imprensa e aos demais presentes. A fala do Américo, Jonas e demais colegas, ela foi muito oportuna e ela trata a Lei Lucas sobre a prevenção, né, na verdade, nos primeiros socorros. E nós estivemos conversando com o comandante e o tenente Passos da possibilidade de, juntos, colocarmos também a questão nessa lei da prevenção de incêndio. De que forma? De que as escolas tenham que ter um plano de evacuação. Isso é algo simples, que, segundo o tenente Passos, é um curso de 1h30, que serve para a vida toda. E o que é esse plano de evacuação? É um plano, na verdade, que se der algum incêndio, como é que se evacua a escola? Quem é o responsável por ligar para o Corpo de Bombeiros? Quem é o responsável por abrir a porta A, B e C? E um treinamento de como é essa saída orientada. Então, é algo super simples, mas que acho que vem a colaborar na prevenção, e a gente sabe que as nossas escolas não são tão jovens assim, e o risco existe. Acho que seria interessante conversarmos, se há tempo ainda, para se somar à Lei Lucas essa questão da prevenção e do plano de evacuação. Era isso, senhor presidente. Sim. Uma parte, então, primeiro ao vereador Jonas Tomazini e depois ao vereador Fabiano André Piccoli. Vereador David, eu acho que isso, você percebe como a gente tem assuntos que podem somar aqui na Câmara de Vereadores. Infelizmente, a gente tem algumas coisas nos últimos dias que não têm colaborado com a imagem desta Câmara, mas como a gente pode aqui contribuir, o vereador Arielson com a ideia do Legislativo em Ação, o vereador Piccoli contribuindo com a sugestão de convidar o Américo ou outros grupos para darem um treinamento aqui na Câmara de Vereadores, e assim a gente pode continuar evoluindo, e eu acho que a sua sugestão também é bastante positiva nesse sentido. Então, acho que tudo isso a gente pode discutir, verificar com o governo e nós que propusemos o projeto para se é possível, então, encaixar nessa legislação. Não sei se poderia partir uma emenda daqui, mas acho que podemos analisar algo nesse sentido. E só 10 segundinhos, só para responder, vereador Beto, antes, quando o senhor colocou da questão do estacionamento rotativo, e quando eu falei do celular, e o senhor falou dos agricultores, o meu objetivo não é reduzir a forma de pagamento. Continuaria tendo a possibilidade de pagar com as moedas, com o cartão, e acrescentaria outras formas para não prejudicar ninguém. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Fabiano André Piccoli. Obrigado, vereador David, tua parte. A nossa ideia é amanhã botar em primeira discussão, mas há tempo
E pediremos a entrada da emenda também que foi assinada por todos os vereadores em relação à periodicidade do treinamento. E sim, nós podemos ver a legalidade de fazermos uma emenda pela casa ou ela vir do Executivo para que o projeto possa contemplar essa importante iniciativa também já no projeto de lei. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Ele quer continuar falando. À vontade, vereador. Então, obrigado pelas colocações. Importante saber dessa questão do tempo ainda. E só para finalizar também, dar as boas-vindas para o Catafesta, que teve um trabalho importante na Secretaria de Esportes, né? Eu pude acompanhar quando estive no Executivo, e foi incansável na busca de projetos para estimular o esporte de Farroupilha. Então, parabéns e seja bem-vindo. Era isso, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Léo Gutti. Obrigado, senhor presidente. Questão da Corsã ali, estão comentando, eu acho que nós, como os vereadores, devemos incomodar no sentido de estar em cima. É simples para resolver ali, é simples. Um reservatório no São Luís e um reservatório no bairro Pio Décimo não vai faltar mais água em Farroupilha. Eu sei que a gente esteve conversando com o diretor da Corsã, está trabalhando bastante. Claro, tem o lado DAER, tem todo o lado burocrático atrás disso, mas ele falou, se a gente não criar reservatório no bairro São Luís, no bairro Pio Décimo, algo pensando anos, porque não adianta a gente criar algo que daqui 4, 5 anos a gente vai estar com o mesmo problema. Mas, enfim, a gente não pode desistir disso. Secretário, agora vereador Catafesta, é importante ter comentado a questão do esporte em Farroupilha, nosso esporte amador também. A gente esteve conversando em Caxias do Sul, na Secretaria de Esportes, tivemos fazendo uma visita lá. Então, assim, a gente precisa resgatar o esporte em Farroupilha. Eu não sei se um pouco é por falta de incentivo, um pouco é devido às redes sociais, à mídia, que de 10, 15 anos para cá mudou muito também. O jovem, talvez anos atrás, ele não tinha tanta opção como tem hoje. Enfim, como o Beto colocou, a gente vê só veterano jogando praticamente, entendeu? Então a gente precisa resgatar isso. Eu sei que não é só nós aqui, eu me identifico há muitos anos com isso, é uma coisa que a gente vai brigar muito ainda por isso. Nós precisamos criar algo. Eu sei que o Jorge Sense também, ele tem esse conhecimento, ele está junto nas comunidades. Então, assim, nós precisamos criar algo, nós vereadores, para resgatar o esporte amador em Farroupilha. Não é só o futebol, tem o futsal feminino, tem as bochas. Teve um pessoal de bocha falando comigo, por que vocês não criam um campeonato de bocha em Farroupilha, entendeu? Tipo, Barbosa, eu fui visitar Teutônia e Barbosa. São cidades um pouco menores que Farroupilha, né? E o esporte deles é muito desenvolvido. Então, a gente precisa sentar, conversar, ouvir os presidentes das comunidades também, que a gente precisa ouvir eles, para entender o que aconteceu, o que mudou há alguns anos. E a gente se perdeu isso, né? Então, acho que é isso. Obrigado, senhor presidente. Uma parte vereadora, Real Soares, segundo. Não, somente para... Nós temos que deixar bem claro, tem pessoas nos assistindo, tem pessoas em casa, através da TV Serra, através dos nossos meios aqui sociais, mas não é tão simples assim, vereador. A questão da água não é só criar o reservatório lá, e aí está resolvido o problema. O problema é que para encher os reservatórios precisa exatamente isso que eu estava colocando primeiro. O que precisa, e que essa simplicidade toda, ela não... Eu sei do entusiasmo da fala, de que nós temos que cobrar, e é isso que nós estamos fazendo, enquanto vereadores do MDB, envolvendo os deputados. Eu acho que a deputada Francis deve estar cobrando também, eu não vi pronunciamentos, mas deve fazer isso também, é a adutora. A adutora que vem de Nova Sardenha para Farroupilha, que é de 300 milímetros, e aí deixar essa de 300 e colocar mais uma de 500, para que esta adutora nova possa encher os reservatórios. Porque se nós temos os reservatórios e não tem capacidade suficiente de vir água de lá para cá, não adianta fazer mais 2 reservatórios só, porque só esses 2 reservatórios eles vão
ficar vazios, daí não adianta. Então, só para contribuir, e que se for falar com a Corsan ou com os órgãos lá a nível estadual, é importante nós falarmos não só dos 2 reservatórios, mas das adutoras também para vir de Nova Sardenha para cá. Obrigado. A palavra continua com o vereador Léo Gutti. Vereador, obrigado. Arielson, eu entendo, na realidade eu esqueci dessa parte de colocar a questão da adutora, entendeu? Mas com certeza, para vir água de lá para cá, a gente vai precisar de adutora, não tem como vir pela mesma, né? E é uma questão tão simples que não dá para entender. O que vai mudar? Já vem uma de lá para cá, o que custa alguém que está lá fazer o negócio andar? Não custa nada isso, né? Não vai interferir em nada do trajeto, seja para o São Luís, seja para o bairro Pio Décimo. Já tem um negócio vindo ali, é só colocar do lado, não vai atrapalhar nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadora doutora Eleonora e aos demais que aqui estão presentes e nos prestigiando, e que a esse sim eu agradeço por estarem aqui na Casa do Povo discutindo os problemas da cidade. Poderiam estar em casa, poderiam estar com sua família, mas não optaram por estar aqui. Então é para vocês que a gente conversa aqui os problemas, e o meu sentimento é de gratidão de vocês estarem aqui. Bom, queria começar falando dos cooperados da cooperativa Meu Pedaço de Chão, e aqui presto a minha solidariedade a mais de 5.000 pessoas que são cooperados. Talvez aí nós temos mais de 1.000 famílias que colocam aí o seu dinheiro todo mês, parte de sua renda mensal, R$100, R$150, não sei quanto, e que, infelizmente, hoje, esse dinheiro do cidadão está congelado, né? O cidadão que tem ali 15 mil, 20 mil, que talvez trabalhou com afinco, com determinação para ter o seu terreno, hoje se vê numa situação de desamparo total e com o seu dinheiro inexistente. Essa é a verdade. Não pode mexer no dinheiro, não existe. Perdeu o dinheiro. Pode até reconquistar de volta. Agora, mas nesse momento, ele não tem o seu dinheiro. E eu sei o que é passar por isso, porque em maio do ano passado, eu tinha todo o meu dinheiro investido numa corretora, e posso até dizer o nome da corretora, Gradual Corretoras. Não era muito dinheiro, mas era o dinheiro que eu tinha guardado. E houve uma liquidação extrajudicial através de uma operação papel fantasma do Ministério Público Federal, em que mostrava ilicitudes dentro da corretora, e eu até hoje não vi o meu dinheiro, que não era pouco, viu? E está lá. Até hoje eu estou brigando na justiça, já passaram 1 ano, e meu dinheiro que eu tinha guardado, que eu tinha economizado, sumiu. Então, o sentimento, e por isso que eu falo aqui dos cooperados, eu não vou entrar no mérito do Raul, no mérito do que aconteceu, no mérito de que Polícia Estadual do município veio aqui, entrou no meu gabinete, que eu também faço parte. Isso é muito pesado, é muito ruim, muito pesado o ambiente. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu preciso entrar no mérito desses cooperados, que hoje se veem desamparados e sem o seu dinheiro, que talvez seria o investimento da sua vida para construir a tão sonhada casa. Eu quero dar parabéns ao Ministério Público pela sua investigação, porque hoje, cada vez mais atuante, muitas vezes, né, talvez de forma muito enfática, muito entusiasmada, mas sim, atuante, e isso faz com que o sentimento de impunidade dos políticos e das pessoas diminuam cada vez mais. Então, queria aqui, né, demonstrar publicamente parabéns ao Ministério Público, que com esta investigação está avaliando para onde foi o dinheiro, de onde veio e para que estão fazendo. O dinheiro desviado talvez da sua finalidade inicial, que era, né, realizar os lotes e os terrenos. Então, eu fico aqui, né, de uma certa forma, triste
por isso estar acontecendo com essas pessoas. Agora vamos ter que esperar o desenvolvimento de tudo isso. Pela experiência que a gente tem, isso não é uma coisa tão rápida, né? Parece que assim mostra a história, mas, enfim. Com relação à comissão de ética ser criada nessa casa, acho que sim, acho que tem que ser criada, né? Porque, afinal de contas, nós temos que prestar conta à comunidade, prestar conta àquele cidadão que confiou na gente e que dedicou o seu voto em cada um de nós, representantes da comunidade de Farroupilha. Eu quero, posso pegar? Espaço de líder. Espaço líder de bancada. Líder bancada, isso aí. Bom, esse fato eu encerro por aqui, né? E a gente vai conversando e alimentando este fato no decorrer dos episódios, no decorrer da investigação. Mas antes de encerrar este fato, eu quero aqui também fazer uma fala, e eu conversei com a minha ex-assessora no ano passado, quando eu fui presidente desta casa, e nós fizemos um levantamento e mais ou menos umas 150 famílias vieram naquela sala da presidência o ano passado buscar informação sobre o que fazer com o dinheiro que tinha investido em algumas cooperativas, e esta é uma delas, Meu Pedaço de Chão, e este vereador sempre orientava as pessoas a irem e pegarem o seu dinheiro de volta. E essas pessoas me deram gratidão por terem orientados a pegar o seu dinheiro de volta. Tive sorte, eles também tiveram sorte, não sei, mas enfim, né? Acho que essas pessoas vieram até mim, buscaram informação, como nós enxergávamos algumas cooperativas na cidade com uma nuvem na frente, não tinham reunião, não se falavam, né? Então eu, como vereador, optei por orientar essas pessoas a retirar o seu dinheiro. E muitas delas conseguiram retirar os seus dinheiros e hoje, até por sinal, me agradeceram. Então, essas pessoas também, que bom que fizeram isso, que bom que optaram por esse caminho. Mas quero também falar aqui que no feriado, dia 20 de junho, Corpus Christi, eu resolvi fazer uma caminhada, Fabiano Piccoli, que o senhor não acreditou muito que eu iria fazer, e realmente o senhor estava certo, que eu não fiz inteira, viu? Eu fiz uma parte só, não tem como fazer inteira. Mas é os Caminhos de Caravaggio. Uma caminhada muito interessante, uma caminhada muito empolgante, e que hoje, eu vejo, depois de estudar um pouco, vendo na internet, é uma cópia muito leal e muito interessante do Caminho de Santiago de Compostela, né? Que tem um passaporte, que tem várias pousadas e vários restaurantes e vários ambientes onde, no decorrer da caminhada, as pessoas vão carimbando o teu passaporte para provar, mostrar, não é provar para ninguém, que tu esteve lá, para ficar uma recordação. Então, eu acho que é um caminho interessante. O caminho pode ser feito de carro, viu? Depois que eu vi que pode ser feito de carro, não sei porque eu fiz a pé, mas tudo bem. Mas valeu a pena, acho que foi interessante. A gente ficou 3 dias de caminhada, teve no segundo dia, eu caminhei 42 quilômetros, né? 42 quilômetros, foi das 6 da manhã até... Paramos 1h30 para almoçar e fomos até às 7 da noite também. Então, 12 horas de caminhada quase, né? E para quem não está preparado, né? Depois foi mais um dia de caminhada e aí eu parei em Caravaggio aqui, faltava 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros até o santuário, e eu liguei para o meu padrinho, né? Digo, padrinho, pode vir pegar aqui que não temos mais pé. Não temos mais pé, não temos mais vontade, não temos mais energia, não temos nem mais água. Então, né? Mas valeu a pena a experiência. Valeu a pena a caminhada, a busca da reflexão, né? Muitas vezes tu olhava para cima e tinha aquele morro e tinha vários cotovelos, né? E eu me lembro direitinho que eu andando, e aí eu digo, não, esse deve ser o último cotovelo. E aí tu parava e tinha outro lá na frente. Esse deve ser o último e tinha outro. E na vida da gente, às vezes, acontece isso, né? Tem tantos percalços, tantos caminhos que tu acha que acabou e resolveu um problema e surge outro.
Tu acha que resolveu um problema e surge outro. E na vida pública é assim também, né, gente? Quem está aqui há mais tempo que eu sabe. Tu resolve um problema, resolve o problema da água, surge o da luz, resolve o da luz, surge o do saneamento básico. Então a gente está continuamente, perenamente resolvendo problemas. E essa é uma das finalidades de nós estarmos aqui. Então, quero dizer que Farroupilha e a região, acho que ganham muito com o turismo, com esses caminhos de Caravaggio. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida que vai, lá na frente, se concretizar. E talvez vai virar uma situação nacional, né? Eu vi muitos ciclistas andando, poucos peregrinos, né? Muitos ciclistas. Só para concluir, senhor presidente, que eu já esgotou o meu tempo, qual é o maior problema dos caminhos? É os cachorros, gente. Muito cachorro, gente. Muito cachorro. Claro, no interior, né? Cachorrada saindo atrás. Olha o que eu corri de cachorro. Foi uma coisa interessantíssima, né? Interessantíssimo o quanto eu corri de cachorro, né? Então, era isso, né? Muito obrigado, senhor presidente. Voltamos a conversar. Obrigado, vereador. Literalmente, a caminhada é longa, né? A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Odair Soberari. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de saudar aqui o ex-colega Tofanin, o Juliano, o Joel, a imprensa, o seu Menzi, demais presentes. Primeiramente, queria dar as boas-vindas, Catafesta. Seja bem-vindo de volta a esta casa e parabenizar já pelos belos trabalhos em frente à Secretaria de Esportes. Quanto à Corsã, acho que o colega Tadeu falou, ele deixou bem claro, fazer cumprir o contrato. Não adianta a gente falar e voltar, se eles não cumprirem o contrato. As coisas, os problemas vão continuar. Tem que ver o que está no contrato e fazer cumprir. Então, questão da comissão de ética que a gente, né, eu acho que sim, tem 2, 3 palavras, quem não teme não deve, né, não precisa ter, se não deve não precisa ter medo. Então, eu acho que tem que ser com profissionalismo, não importa, né, os casos, eu acho que tem que ser muito bem analisado os casos, para que lá fora a gente possa dar resposta para a comunidade de uma forma bem transparente. E, doutora Leonora, quanto ao comentário que a senhora fez da Constituição, eu não sei se ele reza a Constituição Federal. Eu acho que se o presidente for impeachmentado, ou o vice também, faz parte da mesma chapa, tanto o governador como o prefeito, eu acho que se os dois não estiverem em sintonia, o trabalho não é bem feito. E se estiverem em sintonia, é porque um sabe do problema do outro e do trabalho. Então, nesse ponto, se há sintonia, eu acho que os dois têm que dar lugar para uma nova eleição. E, vereador Tiago, e deixo aqui uma ideia, talvez a casa, se há uma legalidade de nós formar uma comissão de apoio a esses cooperativados. Que, de uma forma ou de outra, todos eles vieram à casa. O problema estourou aqui a casa. E como é que está andando esse processo? Não sei se é a legalidade jurídica da casa, nós compor uma comissão de acompanhamento desses cooperativados. Então fica a dica, daqui a pouco o jurídico da casa poderá, na próxima semana, a gente compor essa comissão. E, consequente, dar ajuda, né, uma frente. Pode ser uma parte da doutora Leonora. A parte vereadora Eleonora Broilo. Na realidade, eu acho que o senhor talvez não tenha compreendido. Porque não é só no caso de impeachment, não é só isso. Se o presidente morrer, o senhor entendeu? Não é só isso. E quando eu falei em ferir a Constituição, na realidade, eu estava querendo dizer mudar a Constituição. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não é conveniente, não compete, não é competente. Nós temos uma Constituição que, nesse ponto, ela está bem discriminada e eu acho que nós temos que segui-la. Era isso. Obrigado. Na verdade, eu até li meio por cima, no celular, talvez, mas eu acho que, no caso de morte, claro, né? Mas em outros processos,
Vê o exemplo da última aí. 01. O último nosso presidente da República. Caçaram um e o outro é pior ainda. E foi preso também. Caçava os dois, já tinha uma nova eleição, já tinha resolvido. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, complementando para encerrar, vereador, na verdade, essa atitude da formação ou do pedido de instalação de comissão de ética, na verdade, não é uma atitude que deixa alguém tranquilo ou algo que a gente gostaria de fazer, mesmo como mesa diretora, mas é algo que, em função da necessidade, em função da quantidade de pessoas envolvidas, vereador Kiko, com essa questão, a Câmara de Vereadores tem que tomar as atitudes que cabe a ela. Então, reitero que é uma situação complicada, mas nós vamos fazer, conforme tinha dito, que realmente prevê o regimento e o que deve ser feito. Mais nada a ser tratado. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.